polícia militar? Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha sozinha. Moço, meu amor! Eu preciso de ajuda, o meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto, ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite, polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor. A mulher sempre foi vista como um elo fraco da sociedade. Até há pouco tempo, as mulheres não podiam votar, não podiam escolher seus maridos, e até a Constituição de 1988, as mulheres não podiam sequer administrar seus bens. Seja esses bens deixados por herança, por trabalho, não poderiam administrar, pois tinham como obrigação apenas cuidar do lar, dos filhos e do marido. Com a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o mundo se viu sem a mão de obra masculina, tendo que recorrer às mulheres para poderem manter as fábricas funcionando, os comércios funcionando. Mesmo com todas as conquistas que as mulheres vêm conseguindo, vêm conquistando, infelizmente, uma dessas conquistas elas não conseguiram até hoje, que é a diminuição da violência contra a mulher. Nesse meio, as mulheres sofrem 3 tipos de abuso. O primeiro abuso nós chamamos de abuso psicológico, que é onde o agressor acaba com toda a autoestima da vítima, com a confiança que a vítima tem, expondo que é uma mulher feia, que é uma mulher que não vai encontrar ninguém, que é uma mulher pouco, vazia, que ninguém vai querer um dia tê-la presente na vida. Temos também a violência física, que geralmente o marido diz estar favorável a agredir a mulher quando está com alto índice de álcool no sangue, de drogas, ou até mesmo porque a mulher quer se tornar independente dele numa promoção de emprego ou algo do tipo. E a violência sexual, que parte a partir do marido, até mesmo com o uso indevido de álcool em excesso, especificando que a mulher é obrigada a manter uma relação sexual com ele sem ao menos ela querer. E para combater toda essa violência contra a mulher, veio a Lei Maria da Penha, uma lei objetiva, destinada apenas a ajudar quem sofre esse tipo de violência, mas que às vezes ela não chega onde ela deve chegar. Na atual conjuntura, é comum ligarmos a TV, assistirmos noticiários e darmos de cara com companheiros que agridem as mulheres ou que já agrediram. E essa luta vem se prolongando durante anos, até que entrou em vigor a Lei 11.340 de 2006, a mais conhecida Lei Maria da Penha. O processo de legislação da Lei Maria da Penha foi uma das mais complexas até hoje e possui o apoio de movimentos feministas de todas as regiões do país e internacional. Uma proposta de prevenção de violência doméstica foi criada por um conjunto de ONGs e redigida, lida pela população. Ao ser aceita, foi enviada para o Congresso Nacional e para o Governo Federal, tendo assim uma votação unânime das 5 regiões do país aprovando tal lei. A violência doméstica que as mulheres sofrem vem desde os tempos mais remotos até os dias de hoje. Infelizmente, essa tal violência sempre foi, mesmo inconsequentemente, aceita na sociedade. As agressões vão desde a psicológica até a sexual.
No histórico da criação perante a lei, perante o momento atual que esta lei foi aplicada na sociedade, a quais eram os problemas enfrentados para essa aplicação, as medidas da proteção da lei, analisando sua efetividade, ou seja, na maneira das medidas que vêm contribuindo na maneira significante para diminuir a violência contra as mulheres. Vem ocorrendo grandes avanços na aplicação. Porém, questionamentos referentes à sua efetividade, há um grande desespero para a proteção dessas mulheres e a aplicação da lei. As consequências para o seu agressor com o descumprimento da lei e das medidas protetivas impostas. Em relação à violência contra a mulher, demonstra os problemas de solução serem explorados para enfrentar a desigualdade entre homens e mulheres, visando mostrar as proteções e garantias para aqueles que sofrem a violência. A proteção social oferecida para as mulheres que sofrem agressões reconquista as medidas protetivas de urgências judiciais previstas na lei. A Lei Maria da Penha é necessária para proteger as mulheres, porém suas medidas protetivas não são suficientes para conter esse tipo de crimes. A lei cumpriu seu objetivo social desde a sua entrada em vigor. Delegado Luiz Maurício Armon, sou titular da 35ª DP Campo Grande, Estado do Rio de Janeiro, P7. Qual seria a procedência se aparecesse uma vítima com marcas de agressão na sua delegacia durante o expediente? Então, depende muito de como é a apresentação dessa ocorrência. Se você entender que se trata de uma prisão em flagrante, que há a possibilidade de uma prisão, você já determina diligências das equipes, tanto de plantão quanto do JIC, para que essas equipes elas diligenciem, localizem o autor, localizem instrumentos utilizados para esse tipo de agressão ou outro crime que seja agressivo à mulher. Porque a violência doméstica não se baseia apenas em lesões corporais. São violências sexuais, atentado contra a vida, econômicas, dignidade. Todas essas formas são agressões, são formas de violência à mulher. Então, num primeiro momento, sendo essa questão, a gente toma providências para a detenção, a aquisição de provas imediatas e, não sendo nessa urgência, o primeiro fato é encaminhar a perícia para que ela seja feito um exame de corpo de delito e a gente requisita também que muitas vezes essa mulher primeiro vai no hospital para ser atendida e depois vem aqui. Então nós pedimos também um boletim de atendimento médico, que muitas vezes faz às vezes do exame de corpo de delito. Diante da nossa cultura, que é uma cultura infelizmente latina, machista, nós temos que entender que o homem ele se sente dono da mulher, ele se sente prevalente com relação à vontade dela, ele não aceita bem a questão de respeito com relação à vontade da mulher, acha que ela ainda é dependente sua, por ele muitas vezes ele provê o abastecimento da família, se sente no direito de impor, e a mulher também, por necessitar, na maior parte das vezes, daquele apoio econômico, que seja ter um local para ela ficar, que muitas vezes ela depende do marido para viver, depende do marido para poder sustentar os filhos, ela acaba aceitando e, por consequência, sofrendo violências desses companheiros. Tem que ter como característica, duas características, em que o autor ele busca atacar a vítima por ela ter uma condição de mulher, ou ele busca em razão de uma relação doméstica. O que quer dizer isso? Muitas vezes por uma questão machista, por uma questão de postura, por uma questão de não achar determinadas condutas da mulher, ele se sente no direito de agredi-la, ele se sente no direito de atentar contra a vida dela. Olha, eu não gosto de mulher porque é abusada, ela falou desse jeito comigo só porque acha que pensa que é mulher, e acaba descambando para uma tentativa de homicídio ou até um homicídio. Mas a maior parte das vezes o que a gente tem são crimes que começam com ameaças, que começam com constrangimentos,
dentro do convívio social e que, em algumas situações, a mulher esgotada, cansada de passar por essas situações, busca dar um término nessa relação, e aí vem a revolta desses homens, desses companheiros, ou até de outras mulheres, que partem para a violência para poder impedir a separação, impedir o distanciamento. O que muitas vezes pode ocorrer é um atraso nessas decisões, e aí vai depender do local, porque tem muita demanda, tem muita decisão, e isso pode acarretar alguns problemas, pode trazer um sério risco para essas mulheres. Então cabe um bom senso do delegado que está ali analisando aquela situação de adotar algumas medidas ou até representar durante o plantão judiciário para que seja deferido imediatamente. Vai ter que ter um pouco de, vamos dizer, sensibilidade, um bom senso para que não deixe passar. Por isso que hoje em dia você não pode deixar de dar essa atenção, de dar esse respeito à mulher, porque elas são muito fragilizadas muitas vezes, não têm onde ficar, são agredidas, são ameaçadas, não têm onde ficar e retornam para sua residência, ou até buscando seus filhos, retirar eles de lá, acabam sendo vítimas. O registro do fato. Ela pode representar no caso, né? Ela pode deixar de representar, mas já se pacificou hoje que é público incondicionado, que isso daí é apenas uma condição de procedibilidade de eventual ação penal na frente. Mas que aqui, para as medidas cautelares e a adoção de medidas de polícia, isso não importa nada para mim. Eu tenho noção de violência, eu tenho conhecimento de violência doméstica, eu realizo o registro e tomo as medidas cabíveis. Não cabe a ela, justamente por ser hipossuficiente e ser uma ação afirmativa. E no caso, essa vítima, se ela vem com o agressor e o agressor está ameaçando, não na frente de vocês, mas escondido, ele está no mesmo lugar, ameaçando de morte, que se sair dali ele vai matar, a polícia pode fazer alguma coisa aqui na hora? A gente tem isso que eu estou te falando, questão do bom senso. Uma medida que a gente toma muitas vezes é conduzi-lo a um abrigo, para que justamente a gente tenha tempo de poder lidar com essa situação. Porque às vezes é de noite, às vezes o cara está na casa dele e ele não quer sair, não quer deixar entrar. Então são diligências que eu preciso de ordens judiciais. Eu preciso de buscas, eu preciso de prisão, eu preciso de algumas coisas. Então, ou você busca levá-la a um local que ela possa ficar segura, que seria a casa de um parente, de um amigo, um hotel, sei lá, depende. Ou um abrigo nos casos das pessoas que são menos, que têm menos recursos. Muitas das vezes elas não querem nada disso. E elas aceitam o risco. Então, às vezes não é passado adequadamente. Né? E como eu estou te falando, muitas vezes o policial não tem esse bom senso ali naquele momento. Então, uma coisa é o bom senso, outra coisa é possibilitar essas situações de proteção a ela e ela aceitar. Eu não posso também obrigá-la a ficar em determinado local. Eu não tenho esse direito. Né? Então, às vezes ela está ali nervosa, então a gente tenta dar uma orientação, chamar um assistente social, encaminhá-la para um abrigo, para uma instituição que no caso seria da prefeitura, para poder dar uma orientação e ter tempo para a gente adotar alguma medida. Maria da Penha é uma farmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Fundadora do Instituto Maria da Penha, uma ONG sem fins lucrativos, que luta contra a violência doméstica contra a mulher. Maria da Penha tem 3 filhos e hoje é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Lei 11.340, Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, ela foi criada para combater violência doméstica e familiar. Garante punição com maior rigor dos agressores e cria mecanismos para prevenir a violência e proteger a mulher agredida. A lei diz, desde 1988, a Constituição brasileira já trazia o princípio da igualdade entre homens e mulheres em todos os campos da vida social. O artigo 226 diz que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, crescendo mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A inserção desse artigo atribui ao Estado a obrigação de intervir nas relações familiares para coibir a violência
bem como de prestar assistência às pessoas envolvidas. A Lei Maria da Penha criou 2 tipos de medidas protetivas, a ofendida e medidas obrigatórias ao agressor, de acordo com o risco que a mulher ocorre. As medidas protetivas buscam oferecer um atendimento integral e qualificado às mulheres, a partir do contexto da violência, como encaminhar a ofendida e seus dependentes a um programa de proteção ou de atendimento, determinar o afastamento da ofendida do lar e a separação de corpos. Em relação ao autor da violência, a lei prevê que ele não pode cumprir penas alternativas ou ser punido com multas, e pode ser enquadrado na suspensão da posse ou restrição do porte de armas, na prisão preventiva do suspeito, no afastamento do lar ou do local de convivência com a ofendida, na proibição de contato com a ofendida e no pagamento de pensão alimentícia à família. A atualização da Lei Maria da Penha de 2020 entrou em vigor recentemente a Lei 13.984 de 2020, para estabelecer como medidas protetivas de urgência nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. Vejamos o artigo 22 da Lei Maria da Penha. O artigo 22 diz: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas. No inciso 6º e 7º diz: comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Pode parar. Apesar dos desafios para o enfrentamento à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha criou mecanismos que hoje contribuem para reprimir esses casos, possibilitando também que vítimas rompam o ciclo da violência, consigam obter ajuda e tenham acesso a serviços de proteção. Os casos de violência doméstica podem ser noticiados em qualquer delegacia de polícia, não sendo obrigatório que o denunciante seja a vítima. Portanto, pode ser qualquer pessoa que da violência tenha conhecimento. Tal procedimento é feito com o registro de um boletim de ocorrência. Para denunciar, uma das principais portas de entrada das denúncias de violência doméstica são as delegacias de defesa da mulher, mas a ocorrência de agressão pode ser registrada em qualquer delegacia comum, e nesse caso a vítima deve ter prioridade no atendimento. O telefone para denúncia pode ser registrada pelo Ligue 180, central exclusiva para atendimento à mulher. O serviço é disponível 24 horas por dia, todos os dias, em todo o país. A vítima também pode solicitar ajuda pelo Disque 190 da Polícia Militar. Nesse caso, uma viatura da polícia será enviada até o local. Desde o início da pandemia, está disponível em alguns estados a opção de registrar o boletim de ocorrência de violência doméstica pela internet. Antes só era possível de forma presencial. Neste caso, por via eletrônica, só a própria vítima pode registrar a denúncia. Em se tratando do agressor, os autores de agressões contra mulheres poderão ter a chance de rever seu comportamento e adotar novas formas de conduta. Cuidar de um agressor e proteger de diversas futuras vítimas, não só a vítima em si, a família da vítima, a família do agressor, o próprio agressor, a sociedade como um todo. A ideia central é promover rodas de conversa com homens envolvidos em contexto de violência doméstica, abordando temas que trabalhem uma convivência saudável em família. Lei Maria da Penha, gênero, saúde do homem e combate ao
ao uso abusivo de álcool e outras drogas, dentre outras. São um novo módulo, sendo uma a cada mês, com homens que respondem na justiça por violência doméstica. O grande objetivo é promover a reflexão e a mudança de comportamento e contribuir essa cultura machista que fortalece a desigualdade de gênero. Para o amparo da mulher, a Casa da Mulher Brasileira integra no mesmo espaço serviços especializados para os demais diversos tipos de violência contra as mulheres, como acolhimento, retriagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, alojamento de passagem e central de transporte. Meu nome é Cássia Regina Souza, eu sou assistente social do CRAM, Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência em Guapimirim. O CRAM ele está localizado à Rua Abraão, número 2226, no Bananal. Nós começamos a trabalhar com mulheres em situação de violência aqui em Guapimirim, em atendimento ao público, no dia 2 de janeiro de 2020. Vou explicar um pouco para vocês como é que funciona o trabalho do CRAM. O CRAM ele está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Guapimirim. Ele faz parte da Proteção Social Especial, tá? O CRAM é um espaço de atendimento, de acolhimento a essas mulheres. A equipe técnica formada no CRAM são coordenador, assistente social, psicólogo e advogado. O CRAM, na verdade, ele exerce um papel articulador, né, nas instituições governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento. Como é que funciona isso? Nós, equipe técnicas, fazemos um trabalho de busca ativa à rede de atendimento para falar sobre o serviço, porque muitas mulheres estão em situação de violência e elas mesmas não identificam, né? Então nós vamos a posto de saúde, vamos às escolas, vamos às igrejas, vamos aos CRAs, CREAs, realizando atividades de palestras para que essas mulheres conheçam esses serviços e, se elas têm alguma demanda ou elas conhecem alguém, também possam chegar a esse atendimento. Nós, nessa pandemia que a gente está vivendo, nós temos um WhatsApp que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, né? Nós fazemos também o acompanhamento, né? Nós temos a psicóloga que faz o acompanhamento psicológico dessas mulheres, né? Que chegam para a gente através de demanda espontânea, através da delegacia, através do fórum, através dos hospitais, através dos CRAs, CREAs do nosso município.